Programei uma série de manifestações sobre o uso econômico da água na agricultura. De um lado, todos sabem que a água está escasseando. De outro lado, Piedade depende da agricultura e sem água não há agricultura. Convidei o agrônomo Renato Agnello para falar sobre o tema. Com a palavra, Renato. Bom dia, queria agradecer aqui ao Dubec pelo convite para falar sobre esse tema que é a água, né? Em especial a água na agricultura. E também parabenizar o Dubec pelo seu brilhante trabalho em prol do município Piedade e de outros municípios adjacentes. Bom, falando especificamente da água na agricultura, é um tema que remonta a séculos, né? Nossa sociedade ela foi desenvolvida em cima da agricultura e basicamente com a água, porque sem a água não há vida, né? Assim como há um ditado que diz que se a roça não planta, a cidade não janta. E eu queria dizer que o agricultor, em especial o brasileiro e em especial o piedadense, ele é uma pessoa muito inteligente, muito trabalhadora e batalhadora. E ele sabe da maioria das coisas que tem que ser feito para economizar água. E ele já faz a maioria das vezes. E por isso, muitas vezes, eles são alvos assim, de críticas, mas por parte de pessoas que não conhecem a realidade deles e não conhecem direito. Tanto é que eu faço uma sugestão para essas pessoas que vão conhecer esse produtor e que trabalhem, pelo menos, uma safra na agricultura para entender o que é agricultura. Aí para depois realmente fazer as suas críticas. Mas aqui, falando da água, né, eu queria lembrar algumas coisas, algumas técnicas, né, que ajudam aí o produtor, né? Uma delas é manter sempre a cobertura vegetal, no caso, nos solos em pousio, onde não estão usando, né? O produtor já faz isso no inverno, seja plantando aveia, seja um milheto, uma crotalária, ou capim braquiária, né? Que hoje a gente sabe que é muito bom para segurar água no solo, além de reduzir pragas e doenças também, para plantios futuros, né? Preservar as nascentes é outra coisa importante, tem que manter sempre isso aí, não podemos destruir nossas nascentes, tem que estar sempre preservado. Captar a água da chuva, a gente não pode deixar essa água da chuva ir embora para lugar onde não vai ter uso, tem que estar captando ela. Temos que evitar assoreamento dos tanques, isso é importante, né? Os tanques sendo assoreados, nós vamos ter menor capacidade de reserva da água. Plantio de cultivares precoces, um exemplo que a gente pode ter, um repolho, por exemplo, que onde você antecipa 10, 15 dias o seu ciclo, você vai ter o mesmo produto com o uso de menos água. Maximizar a produção por área, a gente tem outro exemplo que é a cebola, onde há 20 anos atrás a gente tinha 300 mil plantas por hectare, hoje a gente tem 1 milhão de plantas, e com isso nós temos 2, 3 vezes mais produção com a mesma quantidade de água, a gente tem menos perda. Outra coisa interessante que o produtor já faz, mas lembrando novamente, que é uma adubação equilibrada. Um exemplo, você tem um equilíbrio bom de cálcio nos vegetais, isso reduz a perda de água pelas plantas, né? Há técnicas também hoje que a ciência já descobriu, como os indutores de resistência, que você tem no mercado, você pode usar, onde você pode prolongar o uso dessa água dentro do vegetal, a planta perde menos água. Temos também técnicas na área de maquinário, por exemplo, o uso de tensiômetros, que são aparelhos fáceis de usar, baratos e que indicam o momento certo de irrigar, né? E também a manutenção do equipamento de irrigação. Você pode, por exemplo, como você tem um carro, você sempre está fazendo manutenção dele, o equipamento de irrigação é a mesma coisa, você tem que estar sempre fazendo a manutenção para evitar as perdas de água e outras técnicas mais que com o tempo o produtor vai descobrindo aí, vai se adaptando e com isso você pode contribuir para a economia de água sem reduzir aí a sua produção, sem reduzir seus ganhos. Eu diria que até com isso que nós falamos aqui, você maximiza a sua produção, você aumenta seus ganhos, você vai ter mais renda.
Agora, o que não pode é a cidade ficar condenando a agricultura, sendo que nos últimos anos as cidades aumentaram em 20% o consumo da sua água, a indústria em 25% e a agricultura apenas 5%. Então, por que a agricultura tem que pagar mais, sendo que a cidade é que está consumindo mais, né? Então, a cidade tem que aproveitar também e dar sua parcela de contribuição. Uma delas é, por exemplo, evitar o desperdício de alimentos. Basicamente, o que se perde nas geladeiras, só que se perde nas geladeiras, se a população evitar essas perdas, obviamente, além dela economizar, né, poderia ser reduzido as áreas de plantio no Brasil em 10%. Eu estimo aí só na área de hortaliças e frutas em 200 mil hectares. 200 mil hectares são plantados a mais para cobrir o desperdício da população. Outra coisa que a cidade tem que colaborar e não há ainda essa colaboração é evitar jogar lixo na rua. Isso vai entupir os bueiros, né? E consequentemente provocar as inundações, sujar os rios. Nós vamos ter tudo isso aí. Nesse tempo seco, muita gente reclamava. Em vez de reclamar, por que não foi limpar os bueiros, eu costumo falar, né? Que para dar vazão melhor para a água, captar a água da chuva nas cidades, como em países desenvolvidos, como é feito em Tóquio, por exemplo, no Japão, ou a gente tem outros exemplos bem-sucedidos de uso da água nos Estados Unidos. E por último, eu queria dizer o seguinte: se São Paulo tivesse mantido o rio Tietê e o rio Pinheiros limpo, não estaria passando por essa crise, porque teria água do lado da sua casa. Então, mantenham limpo os seus rios, os seus entornos, e vocês vão ter água boa e potável por um bom tempo de uso. Até a próxima. Até a próxima.